combate à corrupção é tema de um fórum jurídico realizado pela Escola de Magistratura Federal da Primeira Região. Avanços e retrocessos do mensalão à Lava Jato, entre outros, foram alguns dos temas discutidos. Veja também, militar que lesionou o joelho já operado enquanto prestava serviço obrigatório consegue indenização na Justiça. Aqui no Inteiro Teor você acompanha decisões e temas que estão em discussão na Justiça Federal da Primeira Região. Acompanhe a partir de agora. Quatro dias de intensos debates sobre temas como os avanços e retrocessos no combate à corrupção. Este foi o terceiro Fórum Jurídico da Escola da Magistratura Federal da Primeira Região, a SMAF, que contou com a participação de juristas brasileiros e um professor da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Confira. O combate à corrupção e as consequências dela para a sociedade foram temas centrais na abertura do terceiro Fórum Jurídico promovido pela Escola de Magistratura Federal da Primeira Região, a SMAF, em parceria com a Procuradoria-Geral da República, na sede da escola. Por meio de videoconferência, o diretor da SMAF, desembargador federal Souza Prudente, em missão no exterior, destacou que discutir combate à corrupção no ordenamento jurídico é um caminho para se chegar aos objetivos da República Federativa do Brasil. Essa importante temática que será debatida neste fórum jurídico não se comporte apenas no plano do combate à corrupção de efeitos patrimoniais, mas se estenda às alturas da preservação da nossa ordem jurídico-constitucional, no controle de eficácia plena dos tratados e convenções internacionais de que o Brasil é signatário e que garantam a prevalência dos direitos humanos das presentes e futuras gerações. O vice-diretor da SMAF, Hércules Fajoses, conduziu a abertura do fórum e enfatizou a parceria com a PGR. Ele falou que a discussão do tema do fórum é uma reivindicação antiga dos magistrados da Primeira Região e ressaltou que no processo de combate à corrupção é necessário sabedoria jurídica para que direitos fundamentais não fiquem prejudicados. A sabedoria é muito importante e ela tem uma finalidade ainda mais importante quando nós tratamos de um tema sensível como é o da corrupção. Porque pode ocorrer, ministro, que na busca de uma informação nós venhamos a resvalar em direitos fundamentais que não são muito caros. E daí a necessidade de uma sabedoria, e não no sentido pejorativo, sabedoria de experiência de vida, sabedoria de experiência de processo, de direito, para que nós não resvalemos nesses direitos fundamentais. Ao definir a corrupção como um crime de violência social, o presidente do TRF1, Carlos Moreira Alves, destacou que o tema é caro para os brasileiros e enalteceu a parceria entre a SMAF e a Procuradoria-Geral da República para a discussão do tema. Parceria, que é aquilo que eu considero o melhor dos mundos, representa a soma de esforços, a divisão de dificuldades e a multiplicação dos resultados, que é aquilo que nós queremos obter. Estudos sobre economia mostram que pelo menos 2,3% do produto interno bruto brasileiro são perdidos com práticas corruptas. E na visão dos palestrantes desse terceiro fórum da SMAF, as consequências da corrupção impedem o crescimento social e o acesso da população a melhores serviços prestados pelo Estado. A palestra de abertura foi sobre o tema central do fórum, o combate à corrupção em um Estado democrático de direito.
3 especialistas participaram: a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, o vice-presidente do STF, ministro Luiz Fux, e o vice-procurador-geral da República, Luciano Maris Maia. Raquel Dodge ressaltou que o combate à corrupção é um tema de discussão relevante para o Brasil e uma pauta prioritária da população e dos governantes. Para ela, corrupção é causa de morte social, pois inibe o crescimento econômico, perpetua ciclos de pobreza e mina a confiança das instituições e da democracia. E é nessa perspectiva que eu imagino que devamos enfrentar esse problema e imagino que é a razão pela qual nos une aqui, nesse diálogo entre instituições irmanadas, em tornar este enfrentamento da corrupção realmente uma prioridade para todos nós. O ministro Luiz Fux defendeu que a democracia combate a corrupção. Ele lembrou de julgamentos e ações pontuais que fortaleceram essa causa, como a lei da ficha limpa, a manutenção da presunção de inocência mesmo com a prisão após condenação em segunda instância e a não possibilidade do financiamento de campanhas por empresas. Para Fux, no Estado Democrático de Direito, o combate à corrupção também passa pelo direito do cidadão à prestação de conta dos governantes por meio de transparência, e essa transparência deve ser mantida no momento de divulgação das ações pela mídia. O ministro salientou que a imprensa é parceira importante nesse processo. Então precisamos da parceria legítima da imprensa. E repito que quanto maior for a liberdade de imprensa, maior será o combate à corrupção. O vice-procurador-geral da República, Luciano Maris Maia, falou das dimensões da corrupção e que nem todas são perceptíveis. O combate à corrupção, portanto, tem diversas dimensões, entre as quais a dimensão do desvio de recursos públicos é a mais palpável, é a mais visível, mas não necessariamente a mais frequente e a mais danosa à nossa sociedade. O professor da Faculdade de Direito de Harvard, Matthew Stevenson, palestrou sobre corrupção sistêmica e as consequências para a sociedade à medida em que a corrupção vai sistematicamente integrando os processos governamentais. Para ele, a erradicação de processos corruptos não é algo realista, mas as sociedades precisam trabalhar para que a corrupção seja a exceção e não regra. Você pode assistir a íntegra das palestras no YouTube do TRF da Primeira Região. Vai lá! A seguir, militar que lesionou o joelho já operado enquanto prestava serviço obrigatório consegue indenização da Justiça. Já, já. O Inteiro Teor está de volta, agora explicando o processo de um militar que entrou no Exército para prestação de serviço obrigatório. Enquanto esteve na instituição, lesionou o joelho operado. Ele procurou a Justiça e conseguiu indenização. Veja na reportagem de Daniela Garcia. Ainda criança, Marcelo tinha o sonho de entrar para a aeronáutica e aos 18 anos conseguiu o que tanto queria por meio do serviço militar obrigatório. Ele conta que aprendeu muito durante os 3 anos que esteve por lá. Lá ensina muita disciplina, né? E a gente aprende a respeitar as pessoas mais velhas. Coisa que a gente faz em casa, né? A gente, aprende também em casa, mas lá reforça bastante isso, você ter disciplina. Sem falar nas amizades que eu fiz lá, que tem muitas pessoas que eu conheço até hoje. Na opinião de Marcelo, o serviço militar deve ser mesmo obrigatório para todos os jovens do sexo masculino de 18 anos. Mas nem todos queriam que fosse. Há quem tenha, por exemplo, alguma limitação de saúde. Em Minas Gerais, um jovem foi considerado apto para o Exército, mesmo tendo realizado uma cirurgia no joelho anos antes. Iniciado o treinamento físico-militar, ele precisou várias vezes de atendimento médico por sentir fortes dores no local. Por fim,
foi dispensado. O militar entrou com uma ação na justiça pedindo reparação. A primeira turma do TRF1 entendeu que a União deve indenizar o homem que lesionou gravemente o joelho em serviço. A União chegou a alegar que não há prova de que o agravamento da lesão pré-existente ocorreu no Exército e que não houve omissão por parte da organização militar. Argumentos rejeitados pela primeira turma do TRF1. O colegiado destacou que o problema apresentado pelo autor em decorrência do serviço foi demonstrado em prova pericial e que, para se eximir da responsabilidade, competia à União demonstrar que o militar deu causa à lesão por agir com negligência, imperícia ou imprudência no episódio, o que não aconteceu. Os magistrados ressaltaram ainda que, mesmo sabendo anteriormente da cirurgia no joelho do autor, não houve dispensa do serviço militar e, com a piora do quadro de saúde, a União se omitiu do dever de recuperação após o licenciamento. Diante disso, a turma considerou que o ex-militar deve receber R$13 mil de indenização por danos morais. Este advogado, presidente da Comissão de Direito Militar da OAB do Distrito Federal, esclarece que, de fato, o cidadão só pode ser colocado novamente na vida civil se estiver em boas condições de saúde. Ele explica ainda os casos de dispensa do serviço militar obrigatório. É uma questão muito subjetiva, porque em nenhum momento a lei traz algo objetivo, taxativo, falando esse ou aquele deve ser liberado. Até mesmo questões religiosas não impedem com que você preste serviço obrigatório. Tem que ser respeitada a sua opção religiosa. Então, se você é pródigo ou se você tem uma debilidade permanente, é quase certo que você vai ser dispensado. Por meio de nota, o Exército Brasileiro informou que não se pronuncia a respeito de processo em tramitação na Justiça. Após transitado em julgado, a instituição acatará a decisão e tomará as medidas administrativas pertinentes. Esse foi o Inteiro Teor com notícias sobre a Justiça Federal da Primeira Região. Você pode ficar com a gente no nosso portal e também nas redes sociais como Facebook, YouTube e Instagram. Até o próximo programa. Tchau!